Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos começando mais uma live pelo Pessoal Iguatu e hoje com um tema importantíssimo que é meditação em tempos de crise. Eu sou a Lúcia Albuquerque, estou pré-candidata a vereadora pelo Pessoal Iguatu e vocês vão entender, mas o que tem a ver meditação em tempos de crise com política, com campanha política e vocês vão poder entender um pouquinho dos benefícios da meditação. Eu convidei para participar dessa live comigo a Carla Jamile, certo? E ela vai se apresentar e vai poder falar sobre os benefícios da meditação, como é que impactou a vida dela, tá bom? Então eu vou pedir a vocês que estiverem nos ouvindo que agir no chat falando se a imagem tá boa, se tá dando para nos ouvir direitinho, interajam conosco, tá bom? Seja muito bem-vinda, Carla. Oi, querida, você tá me vendo? Não, Aqui ainda não não tô. apareceu. Entendi. Você está usando o celular ou o computador? Celular. Certo. E aí você está usando a câmera frontal ou a outra parte da câmera? Eu tô usando a frontal. Aqui. Ai, talvez tenha que ser o outro lado, né? Deixa eu ver aqui. Isso, agora tá dando Deixa eu virar certo. aqui. Ah, Pronto. melhorou. Gente, que Tudo chique. E bem? aí? Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Boa tarde, Seja Lúcia. bem-vinda, viu, Carla? Obrigada. Então, eu fiz uma breve apresentação minha, aí eu vou deixar que você se Uhum. apresente, aí depois a gente vai interagindo com o pessoal no chat, tá bom? Sim, que bom. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de participar de um encontro como esse, em que a gente pode de alguma maneira estar juntos, se reunir, se sentir conectados, né, para falar um pouquinho dessa integração da meditação com a vida cotidiana, com política, com economia, com a educação. Então, isso é uma coisa muito preciosa nos dias de hoje, né? Ainda mais nessa época de crise que a gente está passando. Então, fico feliz, assim, que a gente possa ter mais encontros como esse, né? Assim, eu me sinto muito agradecida e vamos ver o que surge do encontro. Pois é. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci a meditação, aí depois também, se você quiser falar da tua experiência. Sim, que Assim, desde legal. criança, a gente tem aquele contato com as orações, com as rezas, a depender da religião que a Uhum, pessoa professa, né? uhum, E aí depois, com algumas atividades físicas, a gente vai criando consciência, né, em questão de uhum, respiração e tal. Então, assim, o sim, meu primeiro contato foi esse, através das orações, rezas, depois nas aulas de canto, aprendendo a respirar, a alongar. E aí, uhum, o que acontece? Quando eu precisei fazer RPG, Pilates e vários outros tipos de uhum, fisioterapias, porque eu tinha aquele antigo que se chamava Lerdort, né? Eu sempre trabalhei sim, muito com computador, informática, telefonia, uhum, telemarketing, e uhum, acabava tensionando o ombro, tensionando o pulso, e isso acaba uhum, gerando dores, uhum, desconforto, dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar e tal, e culminou sim, com crise de bipolaridade. Eu cheguei a ficar em crise, a ficar internada e tal. E uhum, aí, aqui no Iguatu, eu passei a frequentar o CAPS 3. Eu até falei sobre isso na sim, live que eu fiz sobre saúde mental. E um dia, uma terapeuta ocupacional, agradeço demais a ela, a Mirla, ela apagou as luzes do grupo, é um grupo que a gente participava de uhum, manhã, e aí pediu para as pessoas respirarem. Foi uhum, exatamente uma técnica de meditação para uhum, respirarem, para tentar acalmar a mente, porque a maioria das pessoas sofria algum tipo de transtorno, ou ansiedade, ou sim, bipolaridade, ou esquizofrenia. O grupo tinha diversas pessoas. E a sim, partir dali, eu comecei a reparar como a minha mente pôde se acalmar, uhum, pôde entrar assim em um estado maravilhoso.
E eu comecei a pesquisar no YouTube. E aí aquele primeiro contato que a gente tem é sempre com a Monja Coen, né? Sim. Com E a gente vai pesquisando, vai aprendendo e tal. E isso serviu e muito para o meu tratamento. Então, quando eu estava mais agitada, às vezes eu não sabia meditar direito, eu ouvia meditação guiada no YouTube, colocava ali perto do travesseiro até adormecer e me acalmar. E isso, ao longo do tempo, como uma experiência pessoal, fez com que eu diminuísse o cigarro até não fumar mais. Hoje eu fumo muito raramente. Que Fez com que eu bom. diminuísse a ansiedade, fez com que eu diminuísse o alcoolismo. Então, assim, foram diversos benefícios para mim, tanto mental quanto de saúde. E assim, por isso que eu Que achei bom. importantíssimo trazer alguém que tem expertise, que participa mais ativamente, porque eu sou uma leiga, um aprendiz. E já tive esse monte de benefícios. Imagina isso aplicado aqui em Iguatu, no SUS, nas escolas. Então, assim, eu vejo que a gente, enquanto pré-candidato, o propósito não é enriquecimento, não é a gente alcançar fins pessoais, mas sim em prol da comunidade. Então, Uhum. eu vejo a meditação como algo super positivo e que se encaixa no nosso programa de governo nas práticas integrativas de saúde. Sim. É Nossa, isso. que legal teu depoimento. Obrigada. É isso mesmo, assim, né? Ah, eu estava lendo um pouco antes, desses dias, eu estava lendo um artigo que é a Terra Inabitável. Então, esse artigo, ele levanta esses dados de que a forma como a gente se alimenta, que a gente vive, os combustíveis fósseis que a gente utiliza, o como tudo isso vai degradando o ambiente e o humano também em si, e como isso vai deixando cada vez mais o nosso meio inabitável, né? E vai surgir espaços do país, do Brasil, no caso, que vai ficar inabitáveis há alguns anos, né? Não vai ter alimento, não vai ter escassez, assim. Então, por que eu estou levantando esses dados para falar de meditação, né? É para dar uma chacoalhada, para que a gente olhar ao redor e ver que, assim, que a gente está passando por um momento de crise, de sofrimento, né? Então, é natural, assim, a própria palavra crise, quando a gente está falando de crise, ela vem de uma visão antropocêntrica, né? A gente vai olhando para a natureza, para o meio ambiente, para o meio que a gente vive, de uma perspectiva completamente como recursos. Então a gente olha para o meio em que a gente vive e a gente vê o que é que eu posso ganhar com isso. Então a gente acaba gerando um sistema que preda o meio ambiente, que preda outros seres, né? Inclusive que preda o próprio ser humano, né? Então a gente vai criando recursos humanos. Então se você está uma faixa etária, você serve para o trabalho. Se você passou dos 40 e não fez formação, você não serve. Então a gente vai dividindo os seres humanos, aqueles que precisam, que podem ser aproveitáveis, e os que são descartáveis. Olha o que a gente faz uns com os outros. A gente vai descartando seres humanos, a gente vai descartando pessoas, né? E então é natural que dentro de um sistema em que a gente preda os próprios seres humanos, os rios, os mares, o meio ambiente também não tem saída, porque a gente também não se dá essa chance de saída. Então a gente vai gerando uma crise nisso, mas a crise não é uma crise ambiental. Se a gente parar de mexer no ambiente, ele se regenera. A crise é uma crise nossa, uma crise humana. Eu poderia dizer uma crise cultural mesmo, assim. Então, a depressão, a ansiedade, todos esses transtornos, sim, eles são naturais em um mundo cinza, em um mundo em que a gente foi treinado para estar feliz lá no finalzinho. Eu vou estar feliz quando eu conseguir. Eu vou estar feliz, enfim, quando eu tiver um mestrado, enfim, quando eu chegar no doutorado, enfim, 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 quando eu tiver naquele emprego ou quando eu tiver com aquele relacionamento. Então a gente está o tempo inteiro empurrando a alegria para o futuro. A gente não para e se olha como seres capazes de qualidades positivas. Então, isso gera na gente uma falta de olhar para o outro como seres capazes de qualidades positivas.
Porque a gente está o tempo inteiro buscando o que é que está faltando. Mas não é uma culpa de alguém, a gente aprendeu assim. Então a gente pega esse sistema, né, assim, da medicina e tudo, então a gente vai separando pessoas, né? A gente olha, você tem depressão, você tem isso, você tem hiperatividade, e a gente vai separando as pessoas e vão fechando elas em muros e a gente vai se isolando cada vez mais. Então é por isso que eu acho importante esses encontros, né? Eu não, eu assim, da gente de alguma maneira se interagir, olhar nos olhos, estar aqui, né? E relembrar como é que é essa sensação de viver junto, viver em comunidade, olhar no olho do próximo e falar, olha, eu também tenho essas emoções, eu também tenho momentos de tristeza, momentos de grandes alegrias. E a gente vai aprendendo a conversar mais. Então, nesse sentido, a meditação ela dá um reencantamento da vida. A gente começa a ficar feliz de novo por viver, né? Porque a gente vai voltando para o momento presente, vai vendo qualidades na gente, olhando ao redor e vendo qualidades nos outros e andando melhor no mundo de alguma maneira. Então eu agradeço muito o teu depoimento, sabe? É muito importante a gente compartilhar isso assim. Eu também, assim, compartilhando também um momento pessoal também, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, eu também tinha fortes crises de ansiedade. E eu encontrei a meditação através disso, assim, né? Tava vivendo uma coisa, uma correria muito louca, uma cobrança muito louca de mim mesma. E eu percebi o quanto a meditação me fez bem, como ela faz bem para as pessoas, assim, né? E como isso é precioso nesses tempos, assim, ainda mais esses tempos de crise que a gente está vivendo. Verdade. Eu percebo que com a meditação eu pude acalmar meus pensamentos, eu pude me Sim. conhecer, inclusive Uhum. entender essa questão da bipolaridade, que ela é cíclica e Uhum. tal. E essa capacidade de observação, de olhar para dentro de si, fez com que eu prevesse novas crises, assim, evitasse ou saísse mais rápido. Então, assim, a qualidade de vida, esse desacelerar. Eu digo que eu Uhum. aprendo muito com as minhas gatas. Você chega agora aqui, tá tudo dormindo, tudo de barriga para Uhum. cima. E infelizmente a gente está na pandemia e Sim. as atividades não diminuíram, ao contrário, aumentaram. E muitas vezes eu mesmo me pego. Eu estou aqui assistindo a aula e estou num outro grupo e a TV ligada para ver as notícias e o celular em outra coisa, como se tivesse aquele monte de telas para que você saiba de tudo e é o que você falou da cobrança. Você tendo que interagir o tempo todo, saber absolutamente de tudo, e porque senão você não interage com o grupo da família, não interage com o grupo da faculdade, e o WhatsApp tem que ler todas aquelas mensagens, então é uma tensão tão grande que hoje o meu corpo diz: olha, Lúcia, para, vai ali, alonga um pouquinho e medita. Porque eu começo logo a sentir aqui, ó, a dor aqui atrás da nuca e tal, eu já sinto que estou tensa. Então, antes, eu era basicamente hipocondríaca, tudo era remédio. E Uhum. começa a entrar num ciclo que você vai tomando o remédio cada vez mais forte, porque parece que o organismo cria resistência e nada Sim. resolve. E hoje eu não tomo absolutamente nada para essa questão de dores. Quando eu tô Uhum. assim, eu paro e sinto que é o meu corpo pedindo para eu entrar em contato comigo, para eu entrar em contato com a natureza, para eu respirar. Eu acho que o Uhum. grande aprendizado é essa questão de respirar. A gente nasce, sai ali do meio líquido, né, que dentro tem a Uhum. bolsa, e a gente Uhum. não sabe respirar. É incrível isso. A gente vai Você, prestando atenção. hum, pode falar. É que é interessante isso que você falou, né? Da gente não sabe respirar, né? A gente vai prestando atenção e a gente vai vendo que esse movimento da respiração que a meditação vai trazendo, né? Ela tá muito ligada com todas as emoções, assim. Quando a gente tá ansioso, a gente respira mais para cima, né? A gente puxa mais o ar aqui em cima, né? A gente tá triste, a gente fica mais acuado, respira mais acuado, né? Então a meditação ela tem mesmo esses exercícios de respiração, né? E como a respiração ela vai ajudando assim as nossas emoções. Ao reconhecimento emocional também, a gente já sabe quando a gente está entrando naquele processo de ansiedade, depressão, né? E fica mais fácil sair. Pois é, uma Correto, é o coisa que que tu eu falou. estava
comentando contigo antes da gente entrar, que eu vi, eu até procurei no jornal e não achei especificamente o local, né? A gente em Fortaleza tem o SEB, o GEB, desculpa, que é o Grupo de Estudos Budistas, vê se eu falo certo, Bodhisattva, né? Não sei falar direito. Bodhisattvas. É Isso. isso. Aí eu conheci, gente, a Jamile exatamente no grupo que eu componho, faço parte aqui de Iguatu, de meditação. É um grupo direcionado a práticas meditativas e ao budismo. Quem se interessar pode participar, não precisa professar especificamente o budismo, não é obrigado, qualquer pessoa de qualquer religião, né, pode participar. E a gente tem encontros toda quinta-feira pelo aplicativo Zoom às 19 horas. Antes a gente tinha encontros presenciais, mas com a pandemia a gente não quis deixar as práticas meditativas e está acontecendo semanalmente. E num desses encontros, a Jamile veio contar a experiência dela para gente, do retiro que ela participou. E é muito importante isso, porque às vezes as pessoas não sabem. Aqui em Iguatu tem, o nosso grupo tem em média 28 pessoas no WhatsApp, e o Daniel sempre está dispondo livros, textos, a gente compartilha mensagens e é muito bom. Tem, assim, eu tenho aprendido muito com vocês e aí eu queria que você me Legal. contasse como é que foi, né, essa aproximação, como é que você conheceu. Como eu conheci o SEB, o budismo? Sim. Ah, legal. Bom, então pra mim foi isso que a gente estava conversando no comecinho, assim, foi um momento que eu estava passando por muita ansiedade, eu acho que está com mais ou menos 2 ou 3 anos. Então era um momento da minha vida que eu estava me cobrando muito na área profissional, em relacionamento, acho que é um momento X que toda pessoa passa, assim, né? E de repente eu comecei a pesquisar na internet, assim, budismo Fortaleza, aí pá, apareceu lá, SEB, né? Então eu conheci o SEB e me identifiquei muito. E aí eu comecei a meditar, então logo pouco tempo depois eu comecei a fazer retiros com o meu professor, né, que é o Lama Santen, e é um ser humano incrível que tem me inspirado até hoje a continuar com os grupos de meditação, né, de contribuir de alguma forma, assim, para que a gente possa se unir, se olhar nos olhos, falar das nossas emoções. E basicamente foi isso que me levou. Eu queria parar de sofrer, assim. Aí quando a Eu gente vai lembro diminuindo um pouquinho o sofrimento, aí a gente vai ajudando, assim, os outros também, né? A lidar também com isso. Eu me lembro que eu até perguntei, não foi, para você, por que que a gente só Foi. procura esse tipo de ajuda quando a gente está sofrendo, né? E é Aham. justamente por isso que eu achei essencial trazer essa conversa, porque eu vejo que aqui em Iguatu tem diversos índices negativos, assim como em grandes capitais, por exemplo, a criminalidade, tráfico, prisões de adolescentes. Então, eu vejo que, como a prática integrativa da saúde, implantando isso no SUS, nas escolas, a gente pode prevenir para que isso não chegue a ocorrer. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela vai, como a gente sempre costuma dizer, né, pelo caminho do meio, ela Sim. tende a ter as emoções, a ansiedade, as frustrações, de forma. Não é que a gente não erre, gente, pelo amor de Deus, todos nós somos seres humanos, mas a gente tende a refletir e pensar, né, duas vezes sobre determinados atos. Então a gente, eu faço, uso as palavras da Monja Coen, né? A gente consegue pensar numa sociedade, uma cultura de paz. Eu sei que tem que ter manifestação, eu sei que tem que ter protestos, mas tem que ter também a meditação, tem que ter também esse retorno para dentro de si mesmo. Então, essa é uma proposta que eu vejo que é possível ser aplicada aqui em Iguatu. Aí eu até te mandei, e mandei no grupo também, uma reportagem de uma professora de filosofia lá de Fortaleza, numa escola, que antes Que das legal. aulas ela começou com 1 minuto de meditação, aí depois 2 minutos, aí depois 3 minutos.
para os estudantes relaxarem, até porque filosofia é uma matéria que você precisa pensar bastante, não é Uhum. só ficar ali assimilando. Era Então de é bom. faculdade? É isso? Não, no ensino médio. Ah, sim. Na disciplina. Ah, sim. Isso. E eu vi também escolas infantis lá, no Uhum. caso de Fortaleza, só que eu não consegui achar a reportagem. Então, eu Sim. estava pesquisando, no início sobre essas práticas integrativas. Em 2006, o Ministério da Saúde ele lançou um manual de política nacional de práticas integrativas e complementares do SUS. Aí tem Uhum. diversas coisas, tem a Uhum. acupuntura, tem Sim. a questão da medicina chinesa, tem do Yin, Shiatsu, e dentro disso tem também a questão da meditação, porque já é reconhecido, porque não há uma uniformização no SUS. Algumas cidades têm, algumas cidades não. Então, enquanto Uhum. isso, a gente, como sociedade, vai tentando os nossos espaços. Por exemplo, a exemplo desse grupo que a gente tem aqui em Iguatu, com essas Uhum. 29 pessoas, né? É Sim. independente, não tem uma instituição assim específica, somente o Uhum. SEB, né? Uhum. Fortaleza. Mas conta mais de como é que funciona lá no SEB. Agora Sim. que está, por exemplo, em pandemia, está acontecendo como assim as práticas? Então, em pandemia, a gente está tentando se virar como pode. A gente está fazendo práticas online, tem oferecendo estudos online também no SEB. E falando das práticas integrativas que tu estava falando, eu vou citar aqui o Ecobé, que é um grupo também que eu ofereço práticas de meditação. E esse grupo ele tem N práticas integrativas, né? Tem massoterapia, reflexologia, meditação também, né? E eles já estão pensando em colocar nos hospitais. Então, em alguns pontos aqui em Fortaleza já tem isso assim. Aos pouquinhos eles estão integrando essas práticas, né? O que tem sido muito rico, né? Olhar o ser humano não só como um corpo físico que a gente precisa tratar, mas também olhar a nível das emoções, né? Como é que tá. Às vezes uma pessoa precisa de uma meditação, precisa de um relaxamento, né? Assim, de conversa também, olhar olho no olho. Então, nesse sentido, as práticas integrativas elas têm sido muito ricas também, né? Não só a nível de saúde, saúde pública, mas também a nível de educação também. Eu lembro de ah, uma experiência minha também, né? Quando eu fui facilitar a meditação para crianças, então a gente nota isso, assim, como é notável a diferença, né? A gente começa, as crianças, elas estão muito agitadas, às vezes umas têm um padrão de brigar mais, e a gente começa a integrar essas crianças no grupo, né? E elas começam a se olhar no olho, olhar a qualidade uma das outras, então a gente vai integrando as crianças entre elas também, né? Tem essa noção da amorosidade e também em relação ao meio ambiente, ao meio em que elas vivem, né? Então vai quebrando essa indiferença e essas barreiras, né? De crescer apenas como se fossem recursos, né? Mas olhando as qualidades de cada um. Então, naturalmente, aquele ambiente vai florescendo, né? Então, naturalmente, as crianças vão se tornando adultos melhores, assim, com as práticas de meditação. Outro exemplo interessante também, que a gente estava conversando mais cedo, é a Escola do Caminho do Meio, que é uma escola que é totalmente integrada nesse sentido, né? Que ela existe no Sul. Se eu não me engano, ela tem até o nono ano a escola, né? Tem o Instagram da escola, que é o @caminho do meio. Então ela tem essa perspectiva diferente, assim, em que as crianças, desde novinhas, elas são integradas à natureza e elas são ensinadas ao mundo interno. Elas são ensinadas quanto à emoção, como lidar com as próprias emoções e como essa emoção importa e como elas podem se integrar em sociedade, em rede, né? Então, essa é uma escola toda baseada nessas qualidades, assim, de compaixão, amorosidade, alegria, equanimidade. E a base da escola é essa, e assim, e os professores também, eles vão se adaptando nesse sentido, né? Então é muito rico, assim. Eu não conheço muitos exemplos de escolas nesse sentido, mas eu sei que parece que na Bahia também tem um exemplo assim.
E eu sei de casos pontuais de professores ou de algumas escolas que já estão levando pessoas para fazer meditação com os alunos um pouquinho antes, às vezes, de uma prova. Já vi em artigos também dizendo que as notas melhoraram muito depois que os alunos começaram a meditar, que alunos começaram a se sentir mais tranquilos, a lidar melhor com a ansiedade, porque o que eu acho preocupante é quando a gente começa a separar as crianças, os alunos, né? Separa, não, esse tem hiperatividade, não serve, aquele tem aquilo e não serve. Então a gente vai criando muros entre elas, né? E como é que de uma maneira, uma base amorosa e compassiva, a gente vai olhando as qualidades de cada uma delas e vai integrando todas elas, né? Então isso é bom para as crianças, para a família e para os próprios professores. Então vai tendo uma valorização da rede como um todo, né? Então é muito rico você olhar dessa perspectiva, né? Não só como seres que vão crescer e produzir e faturar dinheiro, mas como pessoas que têm qualidades. Sim, com Nesse sentido, é muito certeza. incrível. Pois é. Eu vou aproveitar e falar um pouco dessa questão da educação, que tem uma pergunta aqui. E, e vou falar também, agora há pouco teve uma live ao meio-dia, toda sexta-feira, os pré-candidatos que são do pessoal também lá do Alencar, eles fazem uma live meio-dia, toda sexta, com temas que a comunidade pede. Aí a comunidade pediu hoje para falar sobre o retorno das aulas nessa pandemia. E aí tem o Isso. professor Daniel, que é professor de História, ele falando, e é uma coisa que eu concordo demais, dessa questão do nosso sistema educacional. Eu gosto muito de estudar, de aprender, mas a forma como é organizada a escola, nessa questão de notas, de premiação, e o próprio jeito de arrumar a sala uma atrás do outro, ainda mais quando é uma sala, por exemplo, eu faço direito na URCA, são 40 e tantos alunos. Então a gente perde muito conteúdo. Então, um ou outro professor que coloca as cadeiras em círculo e tem uma abordagem diferente. E agora, então, na pandemia, que complica, porque a gente tem que ficar 1, 2 horas olhando para o celular e acontecendo mil coisas paralelamente. Então, assim, o que eu percebo é a metodologia, né, aplicada nas escolas, ao sistema avaliativo. Então, a gente tem que pensar realmente numa revolução, no meio diferente de se construir a educação. E eu creio que, através da meditação, é um meio revolucionário, porque é esse meio de você conseguir acabar com essas diferenças. E aí eu vou falar depois sobre a questão da perda, mas aí vamos continuar falando dessa questão. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Foi o Hugo DPS. Ele botou assim: qual a base acadêmica da Eu acho meditação? que eu sei quem é o Hugo, se for o que eu tô Deve ser teu pensando, né? amigo. Oi, Hugo. Então, pelo que eu vi aqui, me corrija se eu estiver errado, tá? E você complementa. Tá bom. Na questão do meio acadêmico, a meditação chegou a ser Que dividida legal. em dois tipos de abordagem: a atenção focada, que compreende a concentração voluntária no objeto, respiração, imagem ou palavras, exatamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Você está tendo aula online aqui e está aqui, ó, disperso, você não consegue concentrar. É a mesma coisa, a gente hoje vai para a sala de aula e quando começa a chata é todo mundo aqui, ó, no WhatsApp, no celular, ninguém presta mais atenção. Então é preciso que a gente tenha atenção focada realmente. E o outro tipo é o monitoramento aberto, que envolve uma observação não reativa do conteúdo, da experiência que ocorre num dado momento. Aí eu acho que entra lá naqueles. Como eu falei, eu sou leiga, então muita coisa eu não sei, porque a gente vai passando as etapas, né? À medida que a gente vai meditando, vai aprendendo. Então, a primeira fase que eu acho que todo mundo nasce é justamente essa reação, né? A tudo, de raiva, de cólera, de ciúmes, de, sabe? Aquela coisa assim, bateu, levou. Que legal que tu trouxe essa base, né? Para mim,
Eu sei de escolas que aplicam e sei que, assim, tem os professores aqui, o Hugo, se eu não me engano, ele é professor, acho que é de física. E tem um regulamento, né, que uma escola tem que preencher para ser aceita pelo MEC, né? Então, essa escola que eu estou citando, o Caminho do Meio, ela tem que fazer um jeito para que seja aceita pelo MEC, né? E por dentro dessas leis, aí eles incrementam meditação, algumas práticas integrativas no meio da escola, né? Mas é importante enfatizar que não tem um cunho religioso nisso. Até porque, se eu não me engano, não é permitido ter uma escola com cunho religioso, mas desculpa também se eu estiver errada, mas foi poucas coisas que eu fui lendo, né? Então, não tem uma base religiosa. É a meditação realmente para favorecer, como a Lúcia estava falando, né? As qualidades, a atenção unifocada, né? E eu já vi várias pesquisas, assim, também, de mostrar que as notas realmente dos alunos melhoraram, de que o convívio entre eles melhoraram, né? Basta a gente simplesmente testar também com nós mesmos, né? Muitos relatos das pessoas que melhoraram a própria vida meditando, né? Entendendo as emoções, que melhorou a ansiedade. Conheço muitas pessoas que diminuíram o uso de remédios, né, depressivos por conta da meditação. Porque são práticas e técnicas que se a gente tá com essa mente acelerada, a gente fica o tempo todo remoendo esses pensamentos, né? Então a depressão a gente vai remoendo pensamento negativo até chegar a um ponto que a gente não sai mais, a gente fica no fundo do poço. Depressão, crise de pânico, né? Então a meditação ela dá um pouco basta nisso. Então a gente vai focando às vezes na respiração. Então tem várias técnicas, né? Então isso vai diminuindo essa mente conceitual. Então, por experiência própria, a gente vê que isso traz benefícios, né? Agora, para aplicar para crianças e adolescentes, aí você tem que ter meios hábeis, tem que ter uma coisa lúdica, tem que fazer olhar. Eu levava um globinho de gelo, né, que balançava e pedia para as crianças olharem até cair todo o gelo, os flocos de neve, né? Então a gente vai inteirando com a coisa lúdica, mas o quê? Para a gente pregar aquela criança e colocá-la numa atenção unifocada. Mas naturalmente crianças não vão conseguir passar muito tempo. 1 minuto já é uma coisa maravilhosa, né? Se for professor de criança, né? Adolescentes também, a gente vai começando aos pouquinhos, a gente vai tendo esses meios hábeis, né? E professores, eles são incríveis, porque eles têm meios hábeis de lidar com adolescente, com criança, né? Então, eu admiro muito, assim, demais mesmo. Obrigada pela tua pergunta, Hugo. Hugo é meu Sim, amigo amiga. da época de física. Se for o que eu não tô Ah, pensando. pois é. Então, Jamília, deixa eu te perguntar. Você gosta de chamar de Carla ou de Jamília, ou tanto faz? Tanto faz, assim, na física o pessoal me chamava de Carla, mas assim, em todo o resto do mundo o pessoal me chama de Jamile. Então Tá que fica à nem eu vontade. também tenho dois nomes, aí tem lugar que chama de Antônia, tem lugar que chama de Lúcia, é assim mesmo. É, você que sabe. É, então, deixa eu te perguntar, é difícil meditar? Você disse que começou há 2 anos, né? Quando você Uhum. começou, você conseguia quanto tempo? Hoje você consegue quanto tempo? Hum. Assim, a meditação, como qualquer outra atividade que a gente vai fazer, ela exige uma perseverança e paciência também, né? Porque a gente já se cobra tanto em tantas áreas da nossa vida, né? Aí até na meditação a gente vai chegar com esse olhar, nossa, eu tenho que atingir 1 hora, eu tenho que ficar tantos minutos na meditação, né? Então a gente vai começando aos pouquinhos mesmo, a gente vai chegando, sentando. Quanto tempo eu consigo sem fazer nada, só olhando a postura do meu corpo, observando a minha respiração pelas narinas. Pronto, começa assim, deu 2 minutinhos, pronto, hoje eu consegui 2 minutinhos, aí segue as atividades diárias, né? E aos pouquinhos a gente vai integrando essa pausa com o movimento. E a gente vê que a gente vai ficando mais, com a nossa mente mais saudável. A gente vai se tornando seres humanos mais leves, mais felizes, assim, né? Não é que a gente não vá lidar com as nossas emoções. Muitas pessoas em meditação, às vezes falam para mim, ah, Jamile, hoje eu senti tristeza, raiva. E tudo bem, porque a gente vem sentindo isso há tanto tempo. Não é que a gente vai deixar de sentir, mas a gente vai aprendendo a lidar melhor com as emoções, né? Então a gente vai perseverando nisso, praticando. A gente começa com 2 minutinhos com atenção plena, respirando, relaxando um pouco, deixando um pouquinho as demandas de lado. Aí a gente no outro dia, consegui 2, vamos ver 5 minutinhos, né? Quando vê, você já tá ficando mais tempo meditando, né? Trazendo essa Tem atenção para o gente, silêncio.
Tem gente, eu, por exemplo, quando eu estava muito agitada, eu não Hum. conseguia nem sentar. Eu me deitava e colocava a meditação guiada e eu ouvindo no celular. Serve também assim? Serve. Serve de todo jeito. Meditação é boa de todo jeito. Só que assim, tem várias técnicas de meditação, né? Então, geralmente a gente começa, às vezes, escutando uma guiada, porque aí a gente ajuda também, vai guiando o que a gente deve fazer, né? Mas aos pouquinhos a gente vai tirando essa voz e vai aprendendo a ficar mais só no silêncio, assim, treinando ficar presente simplesmente sem estar necessariamente fazendo alguma coisa. E aí a gente vai observando que quando a gente sai da meditação e vai para o trabalho, vai estudar, a gente vai bem melhor. Eu costumo brincar que é uma nossa, desintoxicação da mente, assim, porque a gente está acelerado pensando, às vezes a gente traz pensamentos de ontem e problemas que já passaram e a gente não consegue resolver, e ansiedade do que vai acontecer amanhã. E agora não está acontecendo nada assim, né? Então a gente vai treinando parar um pouquinho, respirar um pouquinho, sair um pouquinho das obrigações, sair um pouquinho disso, focar na respiração e depois a gente segue, volta para a vida, né? Mas a gente percebe por que as pessoas normalmente continuam a meditar? Porque elas percebem que elas vão ficando mais saudáveis, que elas vão ficando pessoas melhores, né? Então eu escuto relatos de pessoas dizer, melhorei a relação com a família, né? Porque ficou mais tranquilo, vai ficando pessoas melhores, vai lidando melhor com as próprias emoções, né? Quando vê que vai surgir um processo depressivo ou de ansiedade, ela já sabe como está se configurando aquele processo, então ela já sabe não dá mais cabimento àquilo, então aquilo passa mais rápido. Então também a meditação também é um treino da gente se acolher mesmo, sabe? Parar um pouquinho, se colocar no colo, colocar a emoção que surgir, seja ela de alegria ou tristeza profunda, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então é bem mágico, assim, nesse sentido. Mas não necessariamente precisa ter uma base de religião, assim. Não necessariamente. Ou seja, católico, crente do candomblé, todo mundo pode meditar, não tem nada a ver, não vai Nada a ver. interferir no espiritual, né? Não. Não, nada a Outra ver. Pode coisa, todo mundo meditar. Tá todo mundo convidado. é como se Físicos também. fosse um próprio exercício, né? Físico e mental, né? Sim. Outra coisa, e quando vem as cãibras? Esse dia eu perguntei no grupo, ai, Daniel, toda vez que eu vou meditar, me dá uma cãibra na perna, eu não sei mais o que eu faço. Sim. É. Então é super normal, assim, porque o nosso corpo ele é feito mais ou menos 70% de água. Então, essa parte do corpo, a própria meditação, ela ajeita o corpo. Então, com a prática, a gente vai se sentindo confortável nessa postura de meditação, né? Mas o ideal é assim. Se a gente sente um desconforto, a gente mexe um pouquinho, né? Não é para ser uma prática dolorosa e que a gente precise ficar ali, guerreiros, não, eu vou ficar até minuto tal que eu estipulei, né? Porque isso acontece também. Mas a gente vai se Não é dando carinho. CrossFit, né, gente? A gente vai se dando carinho. Então, no começo, a gente para um pouquinho, a gente começa relaxando todo o corpo, assim, geralmente da cabeça até o pé. A gente sente a estabilidade do corpo. E por último, sente a respiração. A gente vê que só nesse processo de sentir esses três pontos a gente já se acalmou minimamente, assim. Então a gente vai aumentando o tempinho, né? Às vezes, aí isso vai evitando essas câimbras, assim, essas dores, né? Mas se tiver uma dor dessa forma, muda a posição, troca a posição, né? Que a gente não vai se machucar. É, Começar a uma dica meditar foi pro médico. uma dica que me deram que tem funcionado é alongar primeiro. Porque antes eu Também. fazia o contrário, eu meditava e depois alongava. Aí as meninas do grupo falaram, Lúcia, tenta alongar primeiro, porque aí Uhum. você já oxigenou tudo Uhum. e tal. Gente, outra coisa que tem aqui em Iguatu também maravilhosa, que eu estou morrendo de saudade, é yoga. Eu estava praticando até com a Amanda, que também faz parte do nosso grupo de meditação. E a última aula nossa foi ali na Praça do Fênix, na Praça da Unimed. Uhum. E é muito bom. E sempre no início do yoga a gente também faz, no início e no final a gente medita um pouco.
E é Uhum. tão bacana, eu tô morrendo de saudade, porque É, a gente não pode, né, gente, agora voltar. Então eu tento fazer minhas coisas aqui, mas tomando cuidado também, porque tem certas posições assim que se você não tiver com alguém perto, pode sim. ficar ali meio embolado. Dá boa tarde ao pessoal que está entrando, a Fátima Maciel dizendo que ama meditação, a todos que estão participando do chat, tá, gente? E outra coisa, a gente só medita ao ar livre. Ah, quem mora em apartamento, como é que faz para meditar? Quem não tem espaço, e aí? Hum. Meditação a gente não tem problema. Meditação a gente precisa de dinheiro, não precisa de nada para meditar. Só do próprio corpo. Inclusive, você não precisa nem ficar na postura de meditação, né? A gente pode meditar em qualquer cantinho da sua casa. De preferência que seja um cantinho mais tranquilo, assim, porque a gente, principalmente no começo, que a gente está treinando, focar a atenção em algo, ou na respiração, em um objeto na nossa frente, então pode ser que o ambiente muito barulhento vá desviando a nossa atenção e a gente fique mais perturbado, assim, né? Então seria bom uma hora que não tivesse muito barulho, às vezes um pouquinho antes de dormir, ou assim que acorda de manhãzinha. E a postura na postura que você se sentir confortável, né? A gente pode meditar deitado também, pode colocar a mão no abdômen, e aí sentir o abdômen subir, levantar, e aí cair no sono, tentar cair no sono. Em vez da gente, quando a gente vai dormir, né? Não sei se vocês percebem, mas tudo no nosso dia vem na nossa cabeça. E às vezes a gente acaba dormindo mais tarde por isso, ou acaba tendo insônia por isso. Então a gente pode fazer isso, esse pequeno teste, assim, de deitar na cama, colocar as mãos no abdômen e buscar sentir o abdômen levantando, empurrando a mão, descendo, né, e secando o abdômen. E vai observando. Aí, caso se você percorrer nos pensamentos, volta para essa sensação do corpo, né? E vai relaxando o corpo todo na cama. E aí procura dormir assim, né? Dormir que nem um bebê. Aí também pode meditar sentado na cadeira, pode meditar, ou então na postura de meditação, né? Que seria a postura de. Eu não sei nem como é que poderia dizer. Não sei se eu posso mostrar aqui que eu tô de saia, mas enfim. Eu tô nessa postura agora, mas eu acho que eu tô com um pano aqui. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. É essa postura, com as pernas uma na frente da outra. E tem o pessoal, às vezes, fazem assim com a mão, aí tem gente que faz assim, Ah, tem os gente que faz mudras, assim. né? Uhum. O que que é isso? O que que cada coisa, você sabe o que que cada coisa dessa Sim, quer sim. dizer? Não, não todos, né? Mas eu sei que esse mudra a gente usa muito é muito utilizado no yoga, né? E já me ensinaram, um professor de yoga me disse que esse mudra ele significa que a gente está reduzindo o ego. Aí a gente coloca sobre os joelhos, né? E serve também como foco de meditação. Aí também tem esse mudra, não dá pra mostrar muito porque eu tô que é Assim? assim, isso com as mãozinhas assim. A gente coloca aqui no colo. É, e seria o mudra cósmico, né? Que é a inseparatividade, assim. Então a gente percebe que quando a gente está no torpor, ficando no sono, os dedos vão se afastando. Quando a gente está muito tenso, Ah, preso em um pensamento, aí os nossos dedos eles vão se empurrando, assim. Então ele serve também como um indicativo. legal. Ó, o pessoal tá O, mandando as mensagens, que legal tá, aqui. o Josael falou assim: uma sugestão boa é o livro A Arte da Meditação, do autor Daniel Goleman. Aí a Que Fátima legal. Maciel colocou: é muito bom sentir o perfume do seu eu, com a meditação, né? Sim, Aham. agora eu queria também tocar num assunto que você falou no início, dessa necessidade da gente ser Sim. feliz o tempo todo. E eu lembro Uhum. muito dos filósofos modernos, né, Karnal e tantos outros, Sim. falando que a gente não sente mais o luto, né? Até a Sim. gente falou sobre essa questão e a questão da perda. Ontem eu falei sobre empoderamento feminino nessa Uhum. questão da pandemia e a gente falou que infelizmente durante a pandemia a violência contra a mulher aumentou e a maioria dos casos é homens que não aceitam o fim do relacionamento e agem de forma Uhum. violenta para com as mulheres. Então eu vejo que a nossa sociedade se acostumou a ter tudo, a ser feliz o tempo todo. Então não sabe o que é esse conceito da impermanência, né? Não Uhum. sabe o que é esse conceito de que tudo acaba, que tudo tem um fim. A gente fica nessa busca
juventude eterna, beleza eterna, tudo é eterno, relacionamento eterno. E também a meditação, o budismo vem ensinar esse respeito, né, com a lógica da impermanência. Sim. Nossa, interessante isso que você trouxe, Lúcia. Bem importante da gente comentar sobre isso, né? Porque é justamente isso, assim, a meditação, ela dá esse olhar de integração, de se importar com o outro. Mas se a gente não se importar com nós mesmos, se a gente não curar as nossas feridas, nossas cicatrizes, porque todos nós trazemos ao longo da vida, né? A gente tem regiões de trauma, regiões que a gente não consegue olhar, regiões de ansiedade, regiões de medo, apego. Então a gente vai projetar isso em outras pessoas, né? Então, isso também é muito interessante. Tem um documentário que eu acho incrível, que seria O Silêncio dos Homens. Porque os homens também estão dentro dessa questão, porque eles também são vítimas do próprio machismo, vamos se colocar assim. Que eles também não. Homem que olha para as próprias emoções já associa com fraqueza, então eles reprimem, projetam isso nas mulheres e vai desencadeando um processo de violência muito grande. Né? Então, é como humanidade, seres humanos nesse sentido, a gente parar e olhar para as nossas cicatrizes, para as nossas regiões escuras, vamos dizer assim, né? E o nosso próprio sistema, esse assim antropocêntrico, eles mostram que é como se a gente tivesse que estar sempre no máximo, a gente está sempre que produzir, a gente está sempre que ser os melhores, os bambambãs, né? Isso reflete muito nas relações que as pessoas têm umas com as outras, né? Então, quando a gente aprende que a gente tem nossos momentos de luto, nossos momentos de tristeza, a gente aprende a olhar para essa tristeza, né? E não olhar com um olhar indiferente, mas olhar também com um olhar de compaixão, que a gente tem, mas que o nosso amigo do lado também tem. Então a gente começa a se integrar em rede, a gente começa a apoiar uns aos outros. E a gente vai vendo que a gente não está sozinho. Então a gente vai parando, porque nesse sistema a gente vai se esquivando, a gente vai recuando, a gente vai se fechando, a gente vai se sentindo solitário e sozinho. A ideia é essa integração. A gente está sozinho, onde é que eu posso mais ambientes para a gente falar sobre as emoções? Ambientes que a gente possa olhar no olho do outro e falar, olha, eu passo isso também. Nossa, eu já tive ansiedade, eu também tive. Rapaz, eu também estou embaixo, eu estou triste. Então a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções sem esse tabu, de uma maneira mais leve, né? Que a gente possa se olhar nos olhos novamente. Então isso vai curando todas as relações, né? Curando inclusive a mulher com ela mesma também. É muito importante, é um empoderamento você parar e falar, não, eu não preciso seguir agora essas emoções, eu não preciso seguir um relacionamento abusivo, eu não preciso seguir tal coisa, eu vou parar. Eu vou me sentir bem agora aqui. Vou ficar respirando aqui. Então, em todos os sentidos, em todos os âmbitos, é uma coisa revolucionária, assim, eu acho que subversiva, porque ela não é nada do que a gente aprendeu, assim, ela é contra toda a corrente, né? Eu acho que quando a gente integra com o universo e passa a entender que a gente é só um pontinho nesse multiverso infinito, eu gosto muito de ver, né, essa questão, porque os físicos têm uma visão mais ampliada por estudar o universo, o cosmos e tal. E acaba entendendo a nossa insignificância. Eu vejo que as grandes guerras, as grandes brigas, agora mesmo o país inteiro dividido, ou você é bolsominion, ou você é de esquerda, e o ódio, sabe, tanta coisa faz com que só gere mais violência, que é o oposto da paz, que é o oposto do que a gente está falando aqui. Então, desde que eu conheci a meditação, tenho estudado também sobre o budismo com vocês. Não é que antes eu não tivesse ciência de que o ideal é o equilíbrio. Sim, tinha, mas não colocava em prática. De certa forma, agora eu me sinto mais à vontade. Não é que a pessoa na religião dela não possa encontrar, é lógico que pode, que quase todas as religiões falam a mesma linguagem do amor, Uhum. falam essa questão do equilíbrio. Só que a Uhum. gente acaba se sentindo mais à vontade com determinados grupos, né? Se identifica mais. Então eu coloquei até alguns livros aí do Padmasambhava que o pessoal compartilha lá no grupo para quem quiser ver. O primeiro é Meditando a Vida, o Roda da Vida, Joia dos Desejos, a Mandala do Lótus e Nascendo no Lótus. Para quem quiser ter essa introdução, conhecer mais, eu queria que Uhum. você
você falasse mais também do SEB Fortaleza, que eu morro de curiosidade. Onde é que fica? Onde é que fica em Fortaleza? Se a gente Uhum. tá, se quiser participar de retiro, como é que está funcionando agora na pandemia? Sim, entrou até um amigo meu do SEB Fortaleza. Na hora que você perguntou, ele sentiu. É, o SEB é um lugar, assim, é um lugar incrível, assim, que a gente é justamente esse espaço que a gente pode se olhar no olho, falar abertamente das emoções. Às vezes a gente liga para outros amigos, olha, eu já não estou bem, e a gente se abre, né? Abre o coração, fala mesmo, né? Em termos das atividades do SEB Fortaleza na pandemia, a gente está procurando continuar e dar seguimento, né? Então eu sei, eu não sei todas decoradas, assim, mas eu sei que no Instagram do SEB Fortaleza tem todas as atividades listadas, né? Eu sei que na quinta-feira, às 7 horas da noite, tem o estudo do Roda da Vida. Eu acho que no sábado, 5 da tarde, tem estudo dos Joias dos Desejos e domingo pela manhã, 9h15, tem do Meditando a Vida. É tudo Mas online, né? tudo online, a gente faz pelo Meet, Hangouts Meet, né? Então, se vocês se interessarem pelo SEB, tem o Instagram do SEB, @SEB Fortaleza, aí tem lá bonitinho todos os horários, né? Mas, e ele fica, assim, o canto físico, né, que você perguntou, ele fica na Aldeota, é um bairro, assim, daqui, na Aldeota, e, gente, é incrível. Se um dia vocês Os puderem, vão retiros conhecer. são lá mesmo ou em outro local? Não, assim, o SEB Fortaleza, ele ainda não tem um espaço rural para retiros, né? Então, às vezes, assim, então geralmente os retiros que a gente faz acontecem no Dharmata, que é no SEB Rural de Recife. Também tem outros SEBs espalhados no canto do mundo que são próprios para receber retiros, né? Tem mais lá no sul também, o próprio Caminho do Meio, o SEB Jetavana. E, e são cantos especialmente para isso, assim, para receber pessoas para retiro. Então lá tem práticas regulares, todo o ambiente é próprio para retiro, então é um ambiente que fica perto da natureza, que tem, você tem práticas de meditação, então tem um roteiro bonitinho, são pessoas amorosas que sempre vão receber vocês de braços abertos, né? Eu sou muito grata ao pessoal do SEB Dharmata. E a gente faz essa ponte, né, do SEB Fortaleza, porque fica em Recife, né? Então muita gente de É Fortaleza mais vai perto, entre né? retiro, entre retiro no SEB Dharmata, assim. Mas o SEB Fortaleza em si, ele ainda não tem um centro de retiro rural, mas a gente pensa nisso, é uma aspiração do SEB Fortaleza isso, né? Então, às vezes, é um Entendi. praticante que cede uma casa no interior e a gente vai se organizando assim. Certo. Ó, são 14h51, a qualquer momento pode cair aqui, porque é Uhum. 1 hora de transmissão Uhum. pelo Instagram. Então, eu já vou agradecendo e a gente vai Oh. falando para não Uhum. ter nenhum problema. Eu só quero agradecer demais. Foi um prazer Uhum. muito grande. Te conheci virtualmente nos nossos Oh. encontros do GEB aqui de Iguatu e não Nessa vejo a hora de te pandemia, encontrar pessoalmente para dar sim. um abraço, sentir essa energia, essa vibe tão boa que você transmite. E espero logo em breve também poder participar dos retiros e, se Sim. eleito, independente, gente, se for eu ou um dos 5 pré-candidatos a vereadores, isso faz parte do nosso programa. Cada um Uhum. escolheu bandeiras que são mais afetas. Então, eu, por exemplo, falo muito de saúde animal, falo muito de saúde mental, meio ambiente, porque eu componho essa parte do partido que lida mais com isso. Então, tem outras pessoas que lidam sobre outros assuntos, são professores, então tem expertise maior para falar de educação. Uhum. Outros trabalham em banco, falam sobre economia, mas Uhum. a nossa campanha é coletiva. Então, independente de quem quer que se eleja, esse é um dos nossos projetos. É implantar a meditação aqui em Iguatu, tanto no âmbito de SUS, integrado à parte de fisioterapia, tanto também no âmbito da escola. Lá na URCA, do Crato, o grupo estudantil diz que tem um espaço para os alunos poderem descansar, porque muitos alunos vão de outras cidades e também tem um Uhum. horário que o pessoal faz meditação, faz massagens. E aqui a gente tem um centro de convivência maravilhoso na URCA aqui do Uhum. Iguatu, e é completamente desativado. Agora que colocaram um local para imprimir, colocaram uma lojinha de lanche, mas assim,
poderia estar sendo utilizado também com a redezinha para o pessoal descansar, porque tem gente que tem aula de manhã, de tarde, de noite lá. Então Sim. almoça e às vezes tem gente que não aluga apartamento aqui. Tem gente que Uhum. vem de Icó, de Oroz, e aí para ir e voltar fica muito caro para as pessoas fazerem, então às vezes não dá tempo. Então, o momento que ela almoça ali, descansa um pouquinho, medita, ela já chega para a aula à tarde, à noite, melhor. E tem todos Uhum. esses benefícios aí que a gente comentou. Então, eu quero agradecer demais o seu atendimento ao nosso convite, dizer que estamos à disposição aqui, Iguatu, quando precisar da gente, tá bom? E a Uhum. Fátima está falando aqui, ó, a Escola Frei Damião já proporciona meditação para todos os alunos. Acho que foi essa escola que eu compartilhei no grupo, que é lá de Legal. Fortaleza. E o José está dizendo, adorei, a Carla tem Ai. uma voz angelical, passando muita serenidade e sabedoria. Parabéns pela discussão do tema. Ai, Namastê. gente, obrigada a todos vocês. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Uma boa tarde para todos. Tá bom, gente. Boa tarde. Olhe, não se irritem, meditem. Gostei desse final. Tchau, Beijo, Lúcia. Foi um Carla. prazer. Beijo. Bom, tchau. Beijo.